O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, pra criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. O mundo é uma farsa. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. O empresário tem no país. Sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Ô, louco! Não, virou mania agora? Abre live bêbado, porra? Ô, carai, bora dar conselho nessa porra? Eu tô sabendo é que você tora 3 advogadas, vai pra festa de OAB, vai na tua adolescência, que tu pegava mulher pra caralho, agora você quer pagar de machão aí, pô, entre aspas, sementes financeiras seriam como investimentos espirituais. Quanto mais o fiel dá para a igreja, mais receberá de volta em forma de prosperidade material. O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, pra criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. Eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Vocês aí, quero ver, ó. Lembra atrás. Ó o culto. Apesar das igrejas atuais demonstrarem festas, celebrações e palavras de encorajamento, algumas parecem até mesmo... Como que alguém tem coragem de entrar num lugar desse, né, cara? Quer você aceite ou não, um dos livros mais sombrios já escritos pela humanidade. Jó, por exemplo, em um único dia, perdeu todas as suas riquezas. A maioria dos pastores aí, os mentirosos, eles tratam a Bíblia como um livro do Robin Hood. Totalmente romantizado. É só festa. Sendo que é o oposto, né? Os caras acham que a história da Bíblia é uma história bonitinha aí. Cheia de metáforazinha. Todos os seus filhos morreram. Logo depois, ele foi atingido por uma doença que só amor com sal. De feridas dolorosas. Não conseguiu a famosa leprose. Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar suas próprias chagas. Olha imagina isso. o quão brutal é essa imagem. Isso aí é homem brutal sentado no pó, se arranhando com tortura isso aí. Vai a merda, que bater no rumo, seu filho da puta. Não vou mandar nada não. Fracassar. Ele amaldiçoar o seu Deus e dar um jeito de morrer. Você tem noção o que é coçar tanto a sua ferida, você coçar a própria ferida, coçar tanto sua pele a ponto de você ferir a sua pele e continuar coçando isso? Você tá maluco? Ok, vamos lá. Chega um ponto que ele amaldiçoou o próprio nascimento. Ele estava em tamanho sofrimento que pra ele seria melhor graças a você eu enreicota e vamos nos casar. A luz do sol do que passar por aquilo. Só 2 caras e pessoa na live, deve ser por causa do jogo do Corinthians. O povo é gado mesmo. Deus simplesmente não responde. Sai fora, os caras querem ficar falando que a culpa é minha, irmão. Sai de baixo. Sempre sobra pro Arthur do Pau e pro Super Xandão. Apenas o silêncio divino. Não preciso nem dizer que a narrativa bíblica é bem diferente do que vemos hoje. O próprio Cristo, que é a figura principal, teve uma das mortes mais dolorosas da história. Além dos açoites, zombaria, humilhação pública, ele ainda foi pregado em uma cruz por 6 horas, sendo considerada uma das mortes mais lentas e agonizantes da história. Mas esses são só exemplos que você pode dizer que está fora de contexto. Bisteca do Acém é base, né? O Evangelho da Prosperidade. Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes você pai, a culpa é sua que me disse pra ter família. Ah lá, tá vendo? Nem mais ninguém menos do que Salomão, o rei mais sábio de Israel.
Pô, esse moleque dos acentos circunflexos é um corno, né, Ele rapaz? que teve muitas riquezas, muitas mulheres e poder, basicamente tudo o que o homem deseja. Salomão tinha isso e mais um pouco. Mesmo assim, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Eclesiastes não é um livro sombrio. Ele é entristecedor, desilusório, desencantado. É um livro que carrega o gosto amargo da frustração. É pedrada. Ele é melancólico, porque olha para a vida e só enxerga o desgaste do tempo. Ele é cético porque coloca em dúvida tudo aquilo que os homens consideram importante nessa vida. É perturbador porque não esconde a sensação de que talvez a existência seja... Valeu, Matheus! Tamo junto, irmão! E acima de Obrigado tudo, aí. é incômodo. E aí, Gomes Rafael? Tamo na nativa aí, ó. Obrigado pela presença, irmão. O esforço humano termina em pó. Muitas pessoas, quando atingem seu ápice, começam a perceber isso, que tudo o que mais desejavam nada mais é do que um material, e que legado, na verdade, é somente outra palavra para ego, porque daqui 100 anos você não vai mais existir. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things, and that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Mike Tyson teve uma vida totalmente conturbada. Vídeo somente sobre isso, recomendo muito que vocês vejam, mas eu vou resumir aqui porque faz parte do assunto. Ela se refere a homens acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles nunca viram o mundo real. Tudo o que conhecem são sombras projetadas na parede diante de seus olhos. Para eles, aquilo é a realidade. Mas um desses prisioneiros consegue se soltar. Ele sai da caverna e, pela primeira vez, encara a luz do sol. A experiência é dolorosa. A luz o fere, a verdade queima, e cada passo em direção ao real é marcado por sofrimento. Porém, ele chega na parte de fora e vê a luz, Platão base. vê o sol, vê a verdade. E quando volta para contar aos outros prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela nos destrói por dentro. Logo no capítulo 1, Eclesiastes diz algo que corta como uma lâmina. Porque na muita sabedoria, há muito enfado. E o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É um aviso que parece quase profético. Quanto mais... Nos dias atuais, eu já frequentei algumas e sério, eu aprendi mais sobre o papel das suas vidas, por exemplo, do que na igreja. Qual que é o papel das igrejas? Você tá falando de igreja boa, que são a minoria da minoria? Uma igreja boa, ela te auxilia na jornada espiritual, mas ela não te dá a sabedoria que você conquista lendo a Bíblia e buscando a verdade, através de você mesmo, tá entendendo? Então, as igrejas boas, elas servem como referencial. Você ter a oportunidade, o privilégio de frequentar uma boa igreja, um padre bom, um pastor bom, seja lá o que for, que ensina a palavra bíblica do jeito mais imparcial possível, tentando apenas promover a verdade do que está escrito ali, pô, isso é um privilégio. Isso aí vai te ajudar, né, no seu caminho espiritual. Mas nunca deixe de ler a Bíblia e de interpretá-la, né, de se esforçar para isso. Isso é para quem te acompanha. E Deus o abençoe. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. A essência de tudo, dessa live principalmente, é a verdade. Se você não tem um apego com a verdade, nada importa, irmão. É tudo fraude, entendeu? Não adianta, você pode ser o melhor do mundo. Se você não é verdadeiro, bicho, não adianta, velho. Se a sua luta não é pela verdade, se no final você não defende a verdade, nada faz sentido. Se você entende o mundo, mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Quando somos ignorantes, conseguimos nos contentar com sombras na parede, como os prisioneiros da caverna de Platão. Uma ilusão de segurança, prazer ou controle. Mas o conhecimento revela a verdade nua e crua. Todo esforço humano é passageiro.
que a riqueza, o poder e o prazer são efêmeros e que a morte é inevitável e iguala a todos, do rei ao mendigo, tanto para modelos de primeira mão quanto para aqueles que são considerados feios para a sociedade. Todos apodrecerão e se tornarão fétidos da mesma forma. Imagine a pessoa mais bonita e atraente que você já conheceu em toda a sua vida. Agora eu vou falar o que eu acho do Muitas pessoas consideram outras perfeitas, mas o livro de Eclesiastes diz que até elas apodrecerão na terra. Em outras palavras, entender demais dói. Todo mundo já viu essa imagem aqui dos homenzinhos em cima do livro, né? Como se em certo ponto dessa jornada as coisas se tornaram horríveis. Claro, não até o final, a gente fala isso mais tarde. Mas, em certo ponto da jornada pelo conhecimento, ele olha para o abismo. É algo sombrio, assustador, porque nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões. O que vemos. E, velho, depois que você desperta pra verdade, depois que você desperta espiritualmente, que as vendas dos olhos caem, que você despluga da Matrix, é aí que você fica com desgosto de tudo mesmo. Aí, velho, é pedrada. Não é conforto ou promessa. O mundo é uma farsa. Mas a frustração e a vaidade de... Primeiro dia de live, primeira live, comecei falando isso. Sempre falo isso, né? O mundo é uma farsa. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei na live, se não a primeira. E a última live será isso também. E no final, todo mundo vai perceber que o que eu falava era verdade. O mundo não passa de uma farsa. É o que sobra. Sobra nada. Tudo o que fazemos. No final não sobra nada. De vaidades. Tudo é vaidade. A gente Desde só aprende mentira mentira só. O pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos tem valor duradouro. Todo esforço humano, toda ambição, toda alegria ou prazer, por mais intenso que seja, se dissolve como fumaça no ar. A riqueza que acumulamos, o poder que conquistamos, as conquistas pelas quais lutamos, tudo desaparece diante do tempo e da morte. Então olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que tomei. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem. O que seria ir para a igreja? Eu, por exemplo, não curto muito ir, porém eu acordei para a verdade e estou tentando melhorar do jeito que posso. Ué, a igreja seria um refúgio? Eu acho que para muitas pessoas, para darem o primeiro passo no caminho da espiritualidade, ir para a igreja é uma coisa boa, desde que seja uma igreja legal, claro, não uma igreja fajuta, patética. Então eu acho que a igreja ela é boa, ela serve para várias coisas, mas ela não faz o essencial, mas nunca. A igreja não faz nada por você, tudo tá em você. Você falou aí que você não gosta muito de igreja. Quem disse que você tem que ir para a igreja, que é obrigação? O essencial é você buscar o Criador e conversar com Ele, pedir o auxílio para Ele te guiar através do que você lê na Bíblia, você ter a capacidade de entender o que tá ali. Entendeu? Terra, filha da puta. Só tem desgraça debaixo do sol, caralho. Essas palavras, não podemos deixar de pensar no mundo moderno. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, correndo atrás de metas, cargos, peraí que eu já vejo o The social, Christians. riqueza ou reconhecimento. Trabalhadores, estudantes, empreendedores, todos perseguindo algo que acreditam ser essencial. Mas Eclesiastes nos lembra que isso é uma ilusão. No final, a morte chega e todo o esforço, toda a glória. Não amar muito as pessoas. Não é ódio, é cansaço. Vejo tanta frieza e egoísmo que meu coração se fecha. Parece errado, mas amar menos vira uma forma de se proteger. O que acha, Chan? Não tem nada a ver com o que você tá falando. Isso aí é papo de menininho que quer pagar de estoico, depressivo, fã do Sasuke Uchiha. Salve Super mandou Não tem isso aí. Ai, eu tô num dilema. Será que eu amo as pessoas? Ou será que eu tenho que parar de amá-las? Porque isso faz mal. Dá uma dica, TMJ. Ô, seu tonto. Você não tem que amar ninguém. E você não tem que detestar ninguém. Você acha certo você forçar amor pelos outros? Você sabe o que significa o amar ao próximo como a si mesmo? Não, né?
lógico, de explicar pro seu irmão. O amar o próximo, como se fosse você mesmo, é justamente você ter compaixão, capacidade de se colocar no lugar do outro e entender que existem regras universais. Aquilo que é mal e ponto. E aquilo que é bom e ponto. Tudo o que você gosta, que é bom, é o que deve ser replicado, independentemente da outra pessoa que esteja ao seu alcance. E isso não é amá-la demais, é simplesmente fazer o seu papel de pessoa minimamente decente, de entender que aquilo que não é bom para você, você não faz pro outro. Olha, todas as posses não têm significado real. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Já achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Aí que basicamente a pessoa não precisaria ir para a igreja. Mas por que a Bíblia fala que a pessoa tem que congregar? De novo isso aí. Exatamente o versículo, mas fala algo que brasa fora da fogueira apaga. Entende? Não seria basicamente para ir para um lugar onde a pessoa está se reunindo para... Isso. Só que você não precisa ir para um lugar, um templo. Congregar, a gente pode congregar aqui na live, virtualmente. Por exemplo. Você pode congregar fisicamente. Dá um exemplo. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, você tem amigos, que são pessoas que buscam o caminho da santificação. Vocês combinam de se encontrar na sua casa. E vocês vão falar sobre a Bíblia. Vão conversar sobre o Criador. Vocês estão congregando. Se você vai numa igreja que você gosta, você está lá congregando. Tem igreja, irmão, que as pessoas estão lá, mas ninguém está congregando. É uma falsidade do caramba. Hipócritas, adúlteros. Entendeu? Não é o lugar. Congregar não significa lugar. Congregar é, acima de tudo, um ato espiritual. Não é físico. Congregar é um estado de espírito. É uma conexão que você busca junto com outra pessoa em enaltecer o Criador. Entendeu? Sabe quando Jesus passou pela terra e ele sentou na grama e as pessoas em volta dele, ele falando do Criador, e em sequência ele ensinou a rezar? Aquilo ali é um exemplo clássico de congregação. Eles estavam em alguma igreja pintada, lindíssima, de ouro? Não. Estava congregando no meio da grama, cara. Entendeu? Cara, por que vocês não conseguem entender nada? À primeira vista, parece apenas uma frase filosófica, mas é muito mais do que isso. Sobra nada. De realidade. O pregador está dizendo que há limites que não podemos ultrapassar, problemas que não podem ser corrigidos, feridas que não podem ser curadas. Essa ideia ressoa como uma frase poderosa apresentada no filme Corações de Aço. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque assim, pode parecer besta essas coisas. O mundo está cheio. Mas eu tô começando a despertar sobre isso agora. Eu sou criado no tempo físico, vou falar igreja aqui, desde pequeno. E entendi. Quando eu passo, por exemplo, umas 2 ou 3 semanas sem ir no templo, a minha mãe já enche o saco, já chega, pô, vai pra igreja, porque senão Jesus vai voltar a qualquer hora e tu vai ficar, e esse tipo de coisa, entende? Então eu tô querendo sair dessa alienação, sabe? Eu não acho que isso daí é alienação, cara. Você tá pegando pesado demais. Por que ir pra igreja é alienação? Se você tá indo numa igreja bacana, qual que é o problema? Que temor é esse que você tem na igreja? Você não gosta da igreja que você vai? Porque se você falar pra mim que você não gosta, aí beleza. Mas qual que é... Rapaz, ó, vamos lá. Deixa eu falar, ó. Vou tentar fazer, vou abaixar o Pix pra... Presta atenção. Quando eu falo que você tem que ler a Bíblia por conta própria, é porque isso é essencial. Buscar entender através da iluminação do Espírito Santo, pedir para o Criador te abençoar, para você entender a verdade por você mesmo, para não ser enganado por outros, que possam ser enganados também. Beleza. Isso quer dizer que você não tem que ir para alguma igreja? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Quando você quer ser bom numa luta, você vai treinar sozinho na sua casa? Vai. Você vai virar o melhor do mundo treinando sozinho na sua casa? Não. Você não vai numa academia? Pois é. Você quer melhorar seus músculos? Você não vai pra academia de musculação específica? Pois é. Mas você também pode treinar na sua casa. Mas você vai na academia. Você não tem que ir pra escola? Às vezes você não vai pra universidade? Você não escolhe por ter vocação pra ter uma profissão? Você não tem que ir. Mas você também pode estudar na sua casa. Você tá entendendo, irmão? É a mesma coisa. Então, quando você tem uma boa igreja, aquilo é bom para te manter disciplinado. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, ela agrega. O que você não pode fazer, que eu não recomendo que seja feito, é você anular a Bíblia e passar a vomitar apenas o que você escuta na igreja. Porque o cara que tá lá na igreja, ele pode ter todas as boas intenções do mundo. Mas e se ele prega errado e fala algo errado? E se ele tá contaminado pela mentira? Como que você vai saber? Se você não tem a lucidez bíblica, a sabedoria para entender. Entendeu? É isso, irmão. Cara, eu, de quando em quando, eu vou pra igreja porque gosto. Tipo assim, cara, tem dias que é extremamente prazeroso você entrar numa igreja que você nem conhece, mas escutar uma missa. Aí vai te fazer bem. É, tipo assim, só pra você entrar lá, você escuta o padre e tá falando uma passagem lá, fazendo um canto, né? Uma coisa assim, bonita. Aquilo faz bem pro seu coração e te ajuda a se manter firme ainda mais no seu propósito de se apegar ao Criador. Você tá entendendo? Você não pode ser extremista, irmão, para nenhum dos lados. A sabedoria não te permite ser extremista. Entendeu? Você tem que saber exatamente a função de cada coisa e quais são os problemas, onde que aquilo vira ou pode virar um problema para você, para interceptar. Entendeu? Então, eu não sei por que você tá com esse pavor da igreja, vamos dizer. Agora, se você virar para mim e falar, pô, Super, que é a igreja que eu vou, olha, falar pra você, o pastor, ele anda falando umas abobrinhas, eu andei percebendo umas coisas que antes eu não percebia, que é totalmente contra a Bíblia. Eu percebi agora que, pô, tá um bando de gado indo lá, que não tá... Aí é outra história. Aí não vale a pena mesmo. Aí... Entendeu? Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.